Olá pessoal, Evandro Barros aqui direto do IOPEX. Nesse novo vídeo de hoje eu gostaria de falar para vocês um pouquinho mais sobre a nossa série Lean Construction e eu gostaria de trazer aqui um tema que tem sido muito discutido aí em alguns eventos, algumas palestras, alguns congressos que a gente tem ido aí participado, tanto no Brasil quanto no exterior, que é produtividade versus previsibilidade, né? São dois temas de bastante importância para toda e qualquer construtora, para todo e qualquer projeto ou obra que a gente faça, aí, independente do mercado, do tamanho, do tipo de negócio. Por isso mesmo, cada vez mais, tanto o tema produtividade tem sido muito discutido, né? Toda empresa quer melhorar sua produtividade, precisa melhorar sua produtividade e atualmente com os diversos novos temas, as novas metodologias e as ferramentas que o Lean Construction vem trazendo para o mercado e sempre quando aparecem novas metodologias, obviamente muitas pessoas questionam se essa metodologia ou aquela ferramenta é para o meu tipo de mercado, é para o meu tipo de obra. E uma das coisas que o Lean Construction tem feito, além de o tempo todo falar em aumento de produtividade, foco na qualidade, redução dos desperdícios, que são temas essenciais, mas já são aí básicos, vindos do próprio Lean, até da indústria, atualmente muitas empresas, muitos projetos e muitas das metodologias e ferramentas que têm sido desenvolvidas têm saído um pouquinho somente do tema da produtividade, qualidade e prazo, mas ido também de encontro ao tema previsibilidade, E qual a importância desses dois temas? É isso que eu quero falar para vocês nesse vídeo de hoje. Os dois temas são muito importantes, mas se a gente avaliar aqui o mercado brasileiro e contrapor esse mercado nosso atual aí, eu tenho aqui um dado muito importante do IPEA, que é o Instituto de Pesquisa Econômica Aplicada, que diz que o valor gerado pelo trabalhador americano por hora de trabalho está próximo aí de $35, enquanto a contribuição do colaborador brasileiro é de aproximadamente e apenas $5. Essa é a diferença de, entre aspas, produtividade, rendimento, chamem aí da forma como vocês acharem melhor, mas essa é a grande diferença, apenas para trazer dois parâmetros aí do colaborador que trabalha em obras nos Estados Unidos, ou o colaborador americano e o colaborador brasileiro. E aí, detalhando esse tema, detalhando esse ponto dessa pesquisa aí que eu trouxe para vocês, a gente vê que a produtividade do trabalhador brasileiro cresceu em média 1,8% ao longo dos últimos 25 anos, ou seja, houve um crescimento? Houve, mas houve um crescimento muito baixo. A gente ainda precisa aqui no Brasil, haja vista o número de obras que a gente visita, eu tenho prestado mentoria consultiva aí para diversos gestores e agora com esse novo formato de trabalho que eu chamo de mentoria consultiva, cada vez mais eu tenho focado em passar conhecimento para os gestores e não apenas ser um consultor, um braço que vai implementar coisas novas, Isso foi no passado, até 3, 4 anos atrás. Então este é um resultado que é muito inferior, aos registrados, o nível de aumento de produtividade do colaborador ser de apenas 1,8% nesses últimos 25 anos aí, é um resultado muito inferior ao que foi registrado em outros países, incluindo aí nações aqui da América Latina, como Peru e Chile. Inclusive eu tive há pouco tempo no Chile, prestei lá um trabalho para umas 2 empresas e vi também um avanço, tanto em termos de Lean Construction, quanto de produtividade, de redução de prazo, de redução de desperdício. O Chile tem feito aí um trabalho bastante grande, tem liderado inclusive alguns grupos de pesquisa sobre Lean Construction que tem rendido cases e artigos aí para todo mundo. E aí esses nossos números, que aqui da América do Sul ainda estão abaixo da média dos Estados Unidos e também da média da Europa. A gente ainda precisa fazer um trabalho muito grande nesse sentido. Por que eu estou fazendo essa introdução falando da nossa produtividade e trazendo um pouco de números para vocês? Porque quando a gente fala em produtividade e aí foca em redução de desperdícios, foca em fazer workshops de melhoria contínua, o Kaizen, foca em implementar o Lean na sua essência com ferramentas, com metodologias que são aí vindas do Lean e que a gente desenvolveu e trouxe ao longo dos anos, muitas empresas
ainda não estão valorizando um tema que tem sido muito discutido tanto aqui quanto no exterior, mas que é muito importante para as obras, que é o tema do planejamento puxado, né? Fazer um planejamento puxado, que a gente chama do princípio de puxar, né? Não é tão simples assim, né? Orientar um projeto ou uma obra para ter um planejamento puxado, você vai ter que mudar o seu jeitão de trabalho. E aí eu gostaria de falar aqui alguns detalhes de como é que pode ser, né? Como é que você pode pensar aí em fazer esse planejamento puxado na sua obra. As obras que eu presto mentoria consultiva, eu levo comigo um sistema online, né? Quem quiser saber sobre esse sistema que se chama Dueto, que está aí na foto, nessa apresentação que eu estou mostrando para vocês, com esse sistema eu consigo orientar qualquer tipo de obra por processo. Esse é o primeiro ganho e essa é a primeira mudança que a gente faz. Você não apenas tem aqueles cronogramas gigantescos do Project ou do Primavera ou até mesmo no Excel, para quem não tem recurso aí de comprar ou de adquirir um Project para fazer o seu planejamento, mas você tem um mapa, e esse mapa geralmente é pregado na parede, todos os entregáveis do projeto. O que esse mapa te dá? Se você for olhar aqui em cima, ele te dá as fases do projeto, né? Cada uma das fases, ele te dá os deadlines principais no tempo, e ao longo dos meses, cada um dessas colunas aqui são os meses, você vai coordenando os entregáveis de cada um dos processos que estão envolvidos nas obras, e também os stakeholders, fornecedores, apoiadores e assim por diante. E cada símbolo cada cor dessa que vocês estão vendo, são grupos que a gente chama grupos de entregáveis, que são conjuntos de atividades que precisam ser realizadas para que uma outra atividade posterior vinculada àquele possa ser também realizada. Então é uma forma diferente de você ver. Antigamente, né, quando a gente fazia planejamento simplesmente focado em um departamento de planejamento em si, utilizando Project ou Primavera, você calculava as predecessoras ou calculava o tempo, fazia ali o seu planejamento de cada etapa, mas não era um planejamento que a gente chama puxado. O que é um planejamento puxado? Entre outras coisas, né, eu tenho um treinamento específico sobre isso, mas entre outras coisas é você olhar, ter uma visão de futuro para todos os seus entregáveis da obra, todos eles, sem exceção, só que já sabendo hoje e podendo fazer um controle de risco e restrição muito mais no dia atual para prever esses riscos e restrições no futuro, para você errar muito menos, né? Às vezes a gente vai errar, obviamente, somos humanos, mas você vai ter um nível de acertabilidade e principalmente, que é o tema desse vídeo, previsibilidade. O segundo ponto do planejamento puxado é orientar sua obra por processo. O primeiro processo aqui de cima é o processo produtivo ou da produção. Fazendo o planejamento puxado, você orienta a sua obra inteira para a produção. O que a gente vê em muitas obras é o planejamento brigando o tempo inteiro com a produção e um querendo achar a culpa da produção não ter feito aquilo, ou que o planejamento planejou, ou o planejamento não ter planejado aquilo que era para a produção fazer. Então ficam praticamente dois inimigos aí, vamos dizer assim, ou dois departamentos trabalhando sem vínculo. E, na verdade, como o próprio Lean prega, você tem que se orientar pela produção para fazer o seu planejamento puxado. E outra coisa que é muito importante do planejamento puxado, que vem também da essência Lean, é você puxar os recursos, ou seja, para você não comprar com muita antecedência muitos materiais, fazendo estoques, movimentando material, para não faltar recursos, e aqui recursos eu estou dizendo mão de obra, material, equipamento, ferramental e uma série de coisas, e trabalhar no hoje com visão de futuro. E por que também é puxado essa ideia, né? Porque você vai olhar para frente e vai trabalhar para que aquele entregável fique pronto lá na frente. O que é que eu tenho que já fazer hoje para que as coisas aconteçam no planejamento dessa forma adequada. Isso é muito diferentemente de trabalhar somente com planejamento de atividades e predecessoras e ficar trabalhando de forma reativa, esperando com que o problema aconteça para depois eu tomar uma decisão. Você consegue prever as decisões ou prever possíveis problemas, riscos e restrições com muito mais antecedência e trabalhar de uma maneira muito mais focada. Então, esse é um grande ganho que o planejamento puxado possui e que vale muito a pena você investir nessa metodologia. Então, para terminar esse vídeo, que eu gostaria de fazer bastante curtinho aí para vocês,
não vale muito a pena atualmente, mas assim como a gente pensava antigamente, né, pensar somente em trabalhar com foco em produtividade. Una as duas coisas, né? Trabalhe com foco em produtividade, aprenda a fazer workshop de melhoria, aprenda sobre Lean, aprenda sobre padronização, tudo aquilo que o Lean prega e traz da sua essência, mas com as novas metodologias, tanto de planejamento puxado, quanto a programação do TACT, que eu vou falar mais para frente, controle da rotina, Lean Project Management e assim por diante, tente trabalhar com metodologias também que tragam previsibilidade para o seu processo. Não adianta você ser produtivo, fazer as coisas bem feitas, eficiente, eficaz ou até conseguir fazer com que os seus colaboradores sejam produtivos se você tem altos riscos e não está de acordo com o seu planejamento. Você ainda vai ter muito estoque, você ainda vai ter muitos desperdícios nos seus processos, as pessoas vão estar desorientadas e principalmente o seu projeto não vai estar orientado para o processo produtivo, que é uma das coisas principais que a gente tem que atentar, ok? Espero que vocês tenham gostado desse vídeo. Quem quiser saber mais aí sobre o processo de mentoria consultiva na área de Lean Construction, basta entrar em contato aí com a gente, mentoriaconsultiva@iopexbrasil.org. Um grande abraço e até o próximo vídeo.